Agora a gente vai ver mais algumas ferramentas, resolução de circuitos, tá? Uma delas é a propriedade de linearidade, tá? O que é uma propriedade de linearidade, né? É quando um elemento ele descreve uma relação linear entre causa e efeito. Por exemplo, a lei de Ohm. A lei de Ohm ela fala o que pra gente? Ela fala que V é igual a RI, tá? Essa é a lei de Ohm. O que acontece se eu dobro a tensão aqui? Pensando que a gente está num circuito, tá? Vamos colocar aqui o circuito. Tem uma resistência R, uma corrente I e uma diferença de potencial entre eles V, certo? Se eu dobro a corrente, se eu venho aqui nesse circuito e dobro a corrente e não alterei a resistência, para que ele continue sendo válido, se eu aplico 2V, tá? R vai ter que ser igual a 2I. Então, ou seja, eu posso substituir isso aqui com V' é igual a R e linha, tá? Ele é linear. Se eu dobrei a tensão, eu dobrei a corrente, tá? Se eu aplico na entrada 2 volts e aplico na saída eu vou ler 2I, a corrente que está nele. Isso é o que a gente chama de linearidade, tá? Um circuito linear como esse também, o que eu acabei de colocar aqui é o seguinte: vamos pensar assim, vamos voltar aqui na lei de Ohm, V é igual a RI. Se eu multiplico por um fator K, como que vai ser a minha resposta? A minha resposta vai ser do tipo KV, KRI, tá bom? Então, se eu aplico uma constante K, a tensão ela aumenta correspondente de um fator K também. Por outro lado, tem a outra regra, que é a regra da aditividade, né? A propriedade de aditividade. Tá? O que isso fala? Só vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma tensão V1, tá? Na entrada, que é igual a I1 vezes R, tá? E uma tensão V2, que é igual a I2 vezes R. Então, o que acontece se a gente aplicar uma tensão V, que ela é igual a V1 mais V2? Vai ser então aqui, ó, I1R mais I2R, isso é igual, vou pôr R em evidência, I1 mais I2, tudo isso vezes R. Olha, aplicar a soma daquelas potências que a gente tinha inicialmente, aqui, como resposta, eu vou ter uma soma de corrente I, né? Então a gente pode de novo aqui, ó, falar que se V1 mais V2 é V, a gente pode falar que I1 mais I2 é um I. Então a gente está lá. Então se eu somo uma potência V, eu vou ter uma resposta correspondente a isso, tá? Isso ocorre porque o resistor é um elemento linear, né? Em relação, pois a relação de corrente e tensão, ela satisfaz tanto a propriedade de homogeneidade, que é essa daqui, tá? Essa daqui, ó, é a propriedade de homogeneidade. Então se eu multiplico a minha tensão por um fator K, eu vou estar multiplicando minha corrente também por um fator K. E a propriedade de atividade, se eu aplico ao invés de V uma soma V1 mais V2, a minha resposta também vai ser uma soma delas. Okay? Vamos ver isso na prática, né, para a gente analisar isso. Só lembrando, tá? A potência ela não é linear, tá? A potência em um circuito, ela não respeita essa regra de linearidade. Por que a potência não respeita isso daí? Qual que é a relação de potência? Não é V vezes I? No caso de um resistor, o V não pode ser escrito como R vezes I? Então isso vai ser escrito como RI ao quadrado. O que acontece se ao invés se eu aplicar I1, eu quero achar uma potência P1, certo? Então eu vou ter que P1 vai ser igual a R vezes I1. Aí eu vou I1 ao quadrado. Aí eu vou nesse mesmo circuito e aplico uma outra corrente. Eu aplico uma corrente I2 e quero calcular uma potência P2. Como que fica? R I2 ao quadrado, certo? Então tá bom. Então vamos pensar que ao invés de aplicar uma corrente I1, eu aplico uma corrente I1 mais I2, tá? No circuito. Tudo isso é igual a I. Como que fica a potência agora? Ela vai ficar R, que multiplica I1 mais I2, tudo isso ao quadrado. Só que vamos aplicar aqui o quadrado.
P vai ser igual a R, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, nós temos aqui ó, que P vai ser igual a R e 1 ao quadrado, mais R e 2 ao quadrado, mais 2 vezes I1 vezes I2. Esse primeiro termo aqui é P1. Esse segundo, ele é P2. P é igual a P1 mais P2, só que ainda tem um termo, 2 I1 vezes I2. Então, dessa maneira, a gente vê que somar, o processo de soma, ele não vai entrar, não respeita, né, a propriedade de atividade. A propriedade de aditividade, ela não é satisfeita. Vamos ver se a homogeneidade era satisfeita. Ao invés de eu aplicar uma corrente I, ao invés de aplicar uma corrente I, nós vamos aplicar uma corrente K vezes I, certo? Então, quando eu aplico P, vai ter V vezes I, certo? Isso aqui pode ser escrito como um RI ao quadrado. Agora eu vou multiplicar por K, vou chamar de PK. Então, nós vamos ter então que R vai ser igual a K vezes I ao quadrado, tá? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando a corrente por um fator K e analisando o que ocorre lá no resistor, tá? E o que ocorre com a potência. A potência, para a propriedade de homogeneidade ser satisfeita, o meu resultado vai ter que ser K, R, I ao quadrado, mas a gente percebe aqui que ele não é. Ele vai ser K ao quadrado, R, I ao quadrado. Então, se eu multiplico por K, a minha resposta vem com K ao quadrado. Alguém pode questionar por que eu não multipliquei aqui. Eu não multipliquei nesse caso aqui, porque o V também vai depender de K, né? Se a gente tem aqui um circuito resistivo, se eu multiplico a corrente, eu vou ter uma informação lá na tensão também. A tensão vai responder com K. Por quê? Porque a tensão e a corrente no resistor, eu estou aplicando nisso aqui, ó. Tá? Aqui é a diferença de potencial, aqui é a corrente que passa pelo circuito. Então, se esse cara foi multiplicado por K, a minha tensão também foi multiplicada por K por causa da lei de Ohm. Então, aqui também entraria um K. Ficaria K ao quadrado da mesma maneira. Tá? Então, a potência, ela não é uma propriedade, ela não respeita a propriedade de linearidade, porque ela não satisfaz nem a aditividade e nem a homogeneidade, ao contrário da lei de Ohm. Nós vamos ver isso numa série de exemplos, e isso vai ficar bem mais ilustrado. Então, só para seguir aquela mesma lógica que a gente vem fazendo, eu não vou resolver os exemplos resolvidos do livro, porque eles já estão resolvidos. Eu vou resolver os problemas práticos.